Meus queridos, boa noite. Como a Bilinho disse, estamos um pouquinho hoje enfraquecidos, mas nada que não seja do nosso merecimento. E talvez vocês terão que exercitar um pouquinho a paciência de vocês hoje. Teremos que reduzir um pouquinho a palestra. Ela estava programada para 2h30, 2h40, uma coisa assim. Teremos que chegar talvez no máximo a 1h30, 1h40, né? Então, mas vai dar para a gente chegar lá. E é muito bom estarmos juntos, muito bom podermos usufruir dessas vibrações, desse abraço fraterno que vocês nos enviam. E hoje, pelo tema que vocês estão vendo, que nós colocamos ali, nós vamos falar um pouquinho. Se quiser deixar ligado, pode, viu? Para mim, não atrapalha, não. E nós vamos falar alguma coisa sobre doutrina espírita. Nada melhor para nós, que somos espíritas, estarmos discutindo, batendo um papo sobre doutrina espírita. E nós sabemos que a doutrina espírita ela não surgiu para todos nós de uma hora para outra. A doutrina espírita ela foi preparada, ela foi trazida até nós através de algumas revelações. Então, nós tivemos a primeira revelação cristã com Moisés. Quando Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, segundo Emmanuel, nós tivemos aí o primeiro livro psicografado da humanidade. Tivemos depois a segunda revelação cristã, que veio com o Evangelho de Jesus, que é quando Jesus visita o nosso planeta e inunda essa nossa terra querida de luz com o seu Evangelho de amor. E nesse livro aqui, A Caminho da Luz, quem ainda não teve a oportunidade de ler, de estudar, de estar folheando esse livro, pegue, aproveite bastante, porque é um livro que traz informações importantíssimas, né? E traz muita coisa boa para a gente. O Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz da conexão que existe entre a lei mosaica e a lei que Jesus nos traz. Ele fala que, apesar de uma estar lá atrás, para aquele povo, naquela época, que era um povo rude, que precisava ser trabalhado de uma forma diferente, e Jesus trazendo essa doutrina de amor, as duas estão intimamente ligadas. E aí, em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, através de Allan Kardec, o codificador, nós tivemos a doutrina espírita raiando para todos nós. E nós espíritas, a partir do momento que nos chamamos de espíritas, nós passamos a ser observados. Então as pessoas lá fora olham para nós e falam, aquele lá é espírita, deixa eu ver como que ele faz, né? Deixa eu ver o que ele está fazendo. Eu sonhei uma coisa, vem cá, fala para mim o que é esse sonho aqui. Começa a fazer perguntas para a gente. A gente é reconhecido, né? Como todas as outras religiões. As pessoas que frequentam outras seitas também são reconhecidas. Por exemplo, eu vou fazer aqui 5 perguntinhas e vocês vão responder todas, com toda certeza, acertar todas. A primeira, se nós estamos andando na rua e vemos uma senhorinha caminhando com um tercinho na mão, andando na rua, rezando, que religião que ela professa? Católica, muito bem. Aí eu ando mais um pouquinho, eu vejo um casal, ela com um vestido meio comprido aqui, uma roupa meio escura, o senhor, que é o pai das 2 crianças, de terno, os dois com uma Bíblia embaixo do braço, e com, para ser bonzinho, 2, 3 criancinhas, né? Porque às vezes tem 7, 8, 9.
Mas que religião que eles são? Evangélicos. Olha lá, segunda certa. Vamos para a terceira. Continuamos andando na rua, vemos, de um lado da calçada, 2 senhores e um moço, do outro lado, 2 senhoras, uma moça, com umas revistinhas na mão e umas pastas pretas, indo de casa em casa. Que religião que eles são? Testemunha de Jeová. E olha, gente, eu acho esse povo lindo de morrer. Eu falo que tem algumas coisas, eu estou falando, eu vou contar porque eu acho mesmo. São aquelas invejas boas. Eu tenho umas invejas boas, né? Uma delas é essa, por exemplo, às vezes de domingo eu vou lá na Sanremo à noite, não é propaganda não, viu? Comer uma pizza, e eu olho, está saindo ali da presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana, gente, tem tanto jovem, domingo à noite, 9 horas da noite, mas é tanto jovem que fica ali, que me dá aquela inveja sadia, né? Que eu falo assim, gente, olha que coisa mais linda, às vezes a gente não consegue trazer no centro 10, 12, e eles trazem 80, à noite, no domingo, que coisa mais linda. Esse pessoal do Testemunho de Jeová, eu acho lindo também, porque você percebe, pode ser até que eles não estão fazendo muito ali, de levar as coisas, estão fazendo o trabalho deles, mas a união deles é uma coisa muito forte, né? Eles passam para os filhos aquilo que às vezes a gente não consegue passar, nós espíritas não conseguimos passar isso aí para os nossos filhos, e eles estão ali com o filho, e você vê que o filho está de terninho, com a pastinha, andando junto com o pai, e ali é outra inveja boa que eu tenho. É aquela inveja gostosa que eu falo, ai, o dia que a gente conseguir fazer isso, né? Pegar os nossos filhos pequenos e estar aqui no centro, já pensou? Em vez de eles estarem com as pastinhas, eles estão com as mãozinhas assim. Ah, isso me arrepia, me deixa, né? Eu fico doido de inveja. Bom, mas aí não acabou ainda não. Nós estamos andando, vamos lá perto do Rio Preto Shopping. Chegamos lá perto, estamos passando, aquela esquina da Francisco Chagas, com a Nísio Haddad, ali, a Faria Lima, tem um moço, ele de vez em quando fica lá, com uma túnica branca, a cabeça raspada, um restinho de cabelo aqui, um rabinho aqui atrás, e ele vende incenso nos carros, vocês já devem ter visto, né? Que religião que eles são? Gente, vocês não erraram uma. Vocês vão tirar 10 hoje na prova, porque nós vamos fazer uma prova depois no final, por isso que demora um pouco até o final, né? E eu gosto de fazer a correção online também, que a gente já vai corrigindo e discutindo a prova. E, então vocês viram, as 4 que eu falei, vocês mataram. Agora vamos lá, para a última, né? Espírita. Eu quero que vocês me reconheçam um espírita. Vamos lá. Quem sabe? Quem bate o olho assim e fala, esse é espírita. Tá difícil, hein? Hã? Fala, oi. Na paz? Como assim? Isso pode ser, né? Outro dia eu perguntei isso, você está bem na ideia, assim. Eu perguntei isso e a pessoa falou assim, Israel, quando às vezes eu passo na Badibacite à noite, eu vejo aquele pessoal distribuindo sopa, tal, eu falo, nossa, esse é espírita, né? Ai, que lindo, né? Eu achei tão lindo, tão bonito, né? Mas uma das coisas que o espírita tem essa característica é realmente, o que a senhora está falando, a caridade, né? A gente prega muito, uma das bandeiras do espiritismo né? Fora da caridade não há salvação. Então, eles, claro que nos dizem essa bandeira de uma forma mais ampla, né, envolvendo muito mais coisas do que a caridade material, mas a gente abraça muito essa questão também. Então, o espírita pode ser reconhecido assim. Mas, quando nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então eu falo assim, reconhecer espírita, gente, também não é tão difícil assim. Outro dia, por exemplo, quando você chega num velório, né?
aquele velório, o povo comendo coxinha, tomando Coca-Cola, o outro batendo papo lá fora, contando piada, é uma festa, né? Uma festa, reúne os parentes que não via há 20 anos e vai contar do casamento, vai contar não sei do que, e fica aquela folia, né? Mas aí você olha e vê uma pessoa lá no canto, assim, parada, com a mão aqui assim. Isso aqui é bem de espírita, viu, gente? Pôs a mão aqui, ó, e falou assim, seja, você pode escrever. Né? Esse é batata. Mas, a hora que você está olhando assim, você fala, ai, aquele lá é espírita, tão meigo, tão doce, tão bonzinho. Então a gente tem essa característica também, assim, de bonzinho, né? Uma pessoa que fala baixo, tranquilo, calmo, né? Mas a gente vai um pouquinho além, né? Bom, eu estou encurtando um pouco, viu, gente? Porque eu falei, senão ia ser 2h30. Vocês viram que eu já passei uns 3, 4 slides aí que eu não estou falando, né? Mas reconhecer espírito é fácil. Dá até para a gente reconhecer bem. Só que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, tem uma questão que vai um pouquinho além. Não é como se reconhece o espírita, mas como se reconhece o verdadeiro espírita. Muda tudo, né? Quem lembra da resposta que os espíritos deram para essa questão? Fala. Pela sua transformação moral, e vai, tem mais coisa, mas você já ganhou meio ponto, você já tem, pode ficar sossegada. Pela sua transformação moral, certinho. E o que mais? Progresso. Pelas atitudes, mas eu quero a resposta, quem lembra da resposta, certinha. Eu dou 1 ponto. E o Abilinho dá 1 livro. Fala lá. Muito bem. Olha lá. Abilinho, você deve o livrinho lá para ela, tá? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Essa foi a resposta que os espíritos deram. Eu falo que eles são tão danados, né, eles sabem tão bem dar as respostas, porque se eles tivessem falado assim, naquilo que você falou o começo, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vocês já pensaram? Nós só seríamos reconhecidos quando nós nos transformássemos moralmente. E essa transformação é lenta, é demorada. A gente dá 2 passos e cai. Dá mais 2 e erra. E vamos indo, né? Porque essa transformação, ela demanda tempo. Aquela pessoa que às vezes chega até a nossa casa e passa pela entrevista e dali 1 mês retorna e fala, olha, eu mudei. Depois que eu comecei a frequentar aqui o centro, eu sou outra pessoa. Parei de fumar, parei de beber, não brigo mais em casa, amo a minha sogra de paixão. Eu já falo, calma, né? Como diz o meu filho, menos, pai, menos, né? Vai com calma, porque não pega tão fundo assim, né? Numa encarnação só conseguir amar a sogra, está ótimo, né? Não vamos para um mês, não. Né? Se quiser ligar o ar, acho que pode. Acho que o pessoal está meio, não está, gente? Então, eu estou vendo todo mundo pingando aqui, senão o pessoal não vai aguentar. E aí não vai dar para demorar 1h30 aqui. 1h30 é o mínimo que eu consigo aqui nessa palestra. Bom, agora, os espíritos continuaram, olha, e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Aí todos nós podemos ser reconhecidos como espíritas. Por quê? Todos nós que estamos aqui, todos nós, estamos fazendo esse trabalho aqui, ó.
Se nós não estivéssemos fazendo esse trabalho, nós não estaríamos aqui hoje. Por que nós estamos hoje aqui? Porque nós queremos melhorar. De alguma forma, nós estamos buscando dominar as nossas más inclinações, que são muitas, mas nós estamos buscando. Se nós não quiséssemos isso, nós estaríamos em casa, sentados, vendo uma televisão, no barzinho lá da esquina, falando mal da vizinha, mas não estaríamos aqui. Então, nós podemos ser reconhecidos como verdadeiros espíritas, sim, né? E aí, nessa mensagem de Emmanuel, também através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Religião dos Espíritos, editado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, o Emmanuel traz uma mensagem que é para nós espíritas. Ele fala diretamente para nós. Como devem ser essas nossas atitudes de espíritas, para nós sermos realmente reconhecidos como verdadeiros espíritas. E a mensagem começa assim, olha lá, o Emmanuel falando para nós, espíritas. Espírita deve ser o teu caráter. Espírita deve ser o nome do teu nome. Espírita deve ser a tua conduta. Porque o Emmanuel é duro na queda, né, gente? Emmanuel não é brinquedo, não. Ele não brinca, né? Ele vai direto no assunto. Eu falo que ele é latativo, fala na lata, né? É latativo. Então, ele fala, espírita deve ser o teu caráter. Olha lá, como será que é o nosso caráter? Né? Os espíritas de antigamente nos legaram isso. Os espíritas de antigamente tinham caráter, fio de bigode, né? Era palavra, honrava. E nós? Né? Como será que estamos nós com relação ao nosso caráter? O que será que nós estamos legando para os nossos filhos, para os nossos amigos espíritas que vêm por aí? Eu falo que às vezes nós vamos lá alugar uma casa, vem aquela fichinha para a gente preencher. Nome, endereço, telefone, RG, CPF, religião. Eu coloco lá, espírita. Aí o cara pega e fala, esse é gente boa. Não precisa nem de fiador, pode alugar. Pode alugar para ele. É gente 100%. Aí eu pago o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês eu já estou no calote. Quinto mês ele vem bater lá. Sexto mês tem que colocar advogado em cima. Cadê o caráter? Espírita deve ser o nome do teu nome. Eu já vi muito espírita que a gente pergunta para ele assim, que religião você tem? Que religião você professa? Como? Não entendi, espírito. Né? Ou aquele outro que fala assim, aquela coisa de Gabriela mesmo assim, né? Eu estou tentando ser espírita. Que está tentando ser espírita? Ou a gente é espírita, ou não é espírita. Eu estou tentando me reformar, me melhorar, me aperfeiçoar, trabalhar mais. Mas eu sou espírita, não preciso ter vergonha disso daí. Espírita deve ser a tua conduta, o nosso exemplo. Isso é o que fica. As nossas marcas que nos reconhecem. Né? As pessoas nos reconhecem através dos nossos exemplos, não das nossas palavras. Quando eu saio com meu filho e vou no supermercado fazer compra. Chego lá, a moça está passando as coisinhas no caixa. Bip, 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 bip. Aí passa aquele azeite espanhol caríssimo, que eu não devia nem ter comprado. Né? Não preciso daquilo. Mas eu quero, custa R$58. Não, vou comprar, vou levar, põe lá. E vai, hora que passa ali, não faz o bip. Por que não fez o bip? Porque não registrou. Aí meu filho, que as crianças hoje são muito mais espertas que a gente, né? Outro dia eu vi uma criança, devia ter uns 2 anos e pouco, num carrinho de bebê com tablet.
jogando. Falei, gente, eu comprei um faz pouco tempo, agora que eu estou aprendendo a mexer, e ele com 2 anos e pouco, batia o dedinho, né? E meu filho é esperto, ele sacou que não cobraram, né? E vira e fala, pai, eu... Quieto, deixa. O dono do supermercado é rico. É rico, pode ser rico, ótimo, melhor para ele, mas não é meu, é dele. Aí pego as minhas compritas e vou para casa. Chego em casa, estou tirando as compras do saquinho, toco o telefone, meu filho atende. Alô? Seu Zé, o senhor quer falar com meu pai, seu Zé? Fala que o pai não está, o pai não está. Claro, estou devendo para o seu Zé vai me cobrar. Eu falo para o meu filho, não roube. Você não pode roubar, isso aí é uma atitude errada. E eu mostro para ele o quê? Roube. Eu falo para o meu filho, não minta. Você não pode mentir. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser honesto. E eu faço o quê? Minto. Meu filho vai aprender o quê? O que eu falei ou o que eu fiz? O que eu fiz. Quando a gente lembra dos nossos pais, gente, lembra dos seus pais? Eles fazendo alguma coisa. Gente, não lembra do que eles estão falando para nós, né? Principalmente de mãe. Mãe fala tanto, que às vezes a gente não lembra de tudo que ela fala, tadinha, né? Mas é assim, a gente lembra das atitudes. Então, às vezes eu vejo certos pais que falam assim, nossa, eu me preocupo tanto que meu filho saia por aí bebendo, fumando, encontre as drogas. Eu falo para o meu filho, não faz isso, né? E outro dia eu vi um pai realmente falando isso, ele estava falando mesmo. Então ele estava com cigarro, filho, olha, filho, não pode, você não pode fazer isso, sabe? Porque isso aí é ruim, é uma coisa que não é boa, faz mal para o pulmão. Gente, não tem jeito de explicar para o filho que não é bom se eu estou fazendo, né? Aí tem aquele pai que chega para o filho e bebe socialmente, né? Ele fala assim para mim, não, mas eu bebo socialmente, de sábado, numa festinha. Eu virei para ele e falei assim, olha, quem bebe socialmente... não tem jeito, não tem jeito, né? É igual eu falar assim para o meu filho, olha, de sábado o papai trai a mamãe, tá? Mas é socialmente. Então de sábado eu posso roubar, não, eu tenho que ter critérios, eu tenho que ter conduta, está aqui, tem que ter caráter, tem que ter nome. E é isso que fica, são essas marcas que vão ficar, né? Vamos pular esse também. Aí o Emmanuel continua. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Lá do outro lado não tem privilégio, não tem. É colheita do que plantou. Não adianta ser amigo do presidente do centro, ser amigo do Fernando Henrique, ser amicíssimo do Maluf. Não adianta, né? Não adianta chegar lá com a carteirinha de vocês, do centro Allan Kardec, né? Aquela espírita de carteirinha no meu... Vocês fazem aqui, Abilinho? Não! Eles não têm carteirinha para chegar, tirar e mostrar. Interessante, preciso anotar isso nas minhas anotações. Cobrem deles, gente, tem que ter a carteirinha, porque fica muito mais fácil, né, para ser reconhecido. Pôs a foto, espírita, mais fácil, né? Mas do outro lado não adianta essa carteirinha, não vai adiantar nada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar
a continuidade da vida além do sepulcro. A doutrina espírita, ela nos passa isso, que nós somos espíritos eternos, nós não morremos. E se nós não morremos, se eu continuo vivo, o que eu fizer, eu levo comigo, seja lá o que for. Então eu brinco muito com o pessoal, né, lá no centro, que eu falo assim, gente, não precisa ter medo de morrer, não. É tranquilo, vocês vão ver que vai bem, é uma beleza, né? Eu não sei porque eles não acreditam. Eu insisto, então eu falo assim, eu estou pronto para ir. Eu realmente, se quiser me levar semana que vem, amanhã vai, pronto. Pode levar, né? A única coisa que eu falei lá que eu quero, viu, Bilinha, é ser velado lá no palco do centro. Aí isso eu não abro mão. Não, vai ser lá. Falei, quero que ponha aqui, meu caixão aqui, e vou velar aqui. Não quero velar em outro lugar, não. É a única exigência que eu fiz, né? Mas a doutrina espírita é conforto na morte. E ela fala muito para nós que a nossa morte, o nosso amanhã, o nosso futuro depende do quê? Do hoje. Do que eu estou fazendo hoje. Tudo que eu fizer hoje reverte no amanhã. E às vezes nós passamos e chegamos lá e nos arrependemos. Por quê? Não fizemos como deveríamos fazer. E outro dia eu recebi um filminho, por isso que às vezes aqui demora um pouquinho. Esse filme, por exemplo, ele tem 42 minutos. Mas é tranquilo, dá para ir bem. A gente vai passar um pedacinho, comentar, depois mais um pedacinho, 42 minutos a gente termina. Mas é uma médica que fala aqui, uma médica do Hospital Albert Einstein, que é uma geriatra que trabalha com pacientes terminais. Vocês talvez já até viram esse filminho. E ela pegou de um livro que tem de uma enfermeira norte-americana que fala sobre os arrependimentos que as pessoas têm na hora da partida, né? Porque às vezes a gente fica nessa correria e não se prepara para partir. E aí bate o arrependimento. Então, vamos ver o que ela fala. Quer que eu tiro aqui? Entende? E não gostaria. Ah lá, agora foi. Não. Dá. Agora tá. Não ter viajado bastante e de não ter feito tudo que podia para minha filha. As pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso. E aí querem um acerto de contas no final. Isso é tão sério que pode criar uma espécie de mágoa. Quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa, esse tempo não volta. Dava muita atenção ao serviço e a família não. Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. O maior arrependimento é de não falar as coisas quando tem que falar, né? Que passa e aí você não fala. Com familiares a gente costuma às vezes analisar ou criticar, ser injusto. Eu gostaria de não ser. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora bate aquela coisa, puxa, se eu tivesse dito que eu amava. Por mais terrível que seja a pessoa, no fim da vida, ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto.
As relações que a gente tem com os amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais honestas, muito mais verdadeiras do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que os momentos precisam ser especiais, né? Eu tento fazer as coisas para não me arrepender. Na verdade, o meu objetivo de vida é esse. Esse arrependimento, ele é, na verdade, um resumo de todos os outros. Se tivesse seguido a intuição, seguido o coração, você talvez não tivesse ido para esse caminho. E aí você teria sido mais feliz. Esses 5 arrependimentos, eles são um grande paradigma de um ser humano. Essas escolhas que ele vai fazendo durante a vida, que em algum momento ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena. Para o momento de hoje, se a gente não está doente, e de repente der uma vontade louca de ler essa entrevista ou ouvir esse papo, termina isso e faz o melhor que você puder. O momento de hoje, nós não estamos doentes, nós estamos com saúde. É momento de reflexão, de verificarmos como anda a nossa vida, porque a morte, o outro lado, vai depender dessas reflexões, do que eu estou fazendo. E olha lá o que falava. Gostaria de ter entendido que o tempo não volta. Gente, tempo não volta nunca mais. Esse momento que nós estamos tendo aqui hoje, nunca mais vai voltar. Ele é único, assim como são únicos todos os momentos da nossa vida. O momento que eu tenho com meu filhinho de 4 anos, nunca mais volta. Não adianta eu querer falar assim, eu vou trabalhar para quando ele crescer ele ficar comigo. Aí ele arruma a princesa e vão no cavalo branco embora. E eu vou ficar. E fico sozinho, ele foi embora. E cadê o tempo com ele? Né? Gostaria de ter dado a cada coisa o tempo que elas mereciam. Você viu o moço? Eu dava muito valor ao trabalho e pouco valor à minha família. Família, é quem socorre a gente, é quem está do nosso lado em todos os momentos. Na hora que a gente tem aquela dor de barriga mais forte que está na cama, quem está do nosso lado é a família. Muitos dos amigos fazem, precisa de alguma coisa, tchau, tá bom. Mas eles estão ali, do nosso lado, dando apoio. Eu tenho que dar à minha família, aos meus familiares, o devido lugar, o que eles merecem. Gostaria de não ter me arrependido do que fiz. Sempre há tempo para a gente acertar as coisas. Eu não preciso chegar lá no fim da vida para acertar isso daí. Eu posso acertar agora. Às vezes, na hora, parece um pouco difícil, mas depois que eu crio coragem e vou, a coisa é mais fácil. Gostaria de ter cultivado mais amizades. Gostaria de ter julgado e criticado menos e amado mais. Gente, como nós criticamos. Como nós criticamos. Não é? Porque a minha nora é assim, porque a minha nora é assado. Coitadinho do meu filhinho, coitadinho da minha filhinha. Porque minha sogra, você não conhece, minha sogra é ingênua, você precisa ver minha sogra. Entra alguém aqui, aquilo ali é brasa encoberta, conheço. Eu critico o tempo todo. E muitas das vezes sem embasamento nenhum. Eu simplesmente critico. Mas eu não tenho embasamento nenhum para criticar. Às vezes é porque alguém falou, alguém me disse, nem sei quem. Nós podemos ter críticas sadias? Podemos, mas embasadas, com carinho, com confiança, com amor, né? Outro dia eu estava lendo nesse livro aqui, Enquanto Temos Tempo, que é um livro do Ricardo Forne, que é irmão do Forne, aquele ortopedista daqui de Rio Preto. E ele fez uma pergunta que é muito interessante. Ele dá para a gente 3 candidatos para nós escolhermos um. E ele dá algumas características desses candidatos. E a gente, baseado nas características que ele está nos fornecendo, nos dados,
nós temos que escolher um candidato. Então vamos lá, o primeiro candidato. Esse candidato, ele tem associações com políticos corruptos e o hábito de consultar a astrologia. Já teve 2 amantes, fuma um cigarro atrás do outro e bebe de 8 a 10 martinis por dia. Gente boa, gente fina, né? Vamos para o candidato B. Perdeu o emprego 2 vezes. Nada demais. Muita gente já perdeu 20, 30 e hoje está muito bem. Dorme até tarde. Usou ópio na faculdade, aquela droga, uma droga forte, né? E toma 1/4 de garrafa de uísque toda noite. Esse aí está um pouquinho melhor. Vamos para o candidato C. É um herói condecorado de guerra. É vegetariano. Não tem uma carinha de espírita? Assim, ó, vamos continuando. Olha, dá até para reconhecer. Não fuma, toma cerveja de vez em quando socialmente. Socialmente. E não tem relações extraconjugais. Acho que esse aí, né, tá melhorzinho. Qual que vocês escolheriam aqui? A, B ou C? Pelo que ele falou para a gente. C. Vamos ver quem é cada um agora. Candidato A. Roosevelt. Né? Amantes. Bebia. Né? O Roosevelt. A gente critica, mas o Roosevelt, ele tocou a Segunda Guerra. Ele tinha pulso, né, para fazer muita coisa na Segunda Guerra e fez. Candidato B, o Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, né, uma força, um poder enorme, um homem de garra, né? E o candidato nosso, C, essa beleza de pessoa, né? Vamos criticar, gente, aproveita, critica, né? Hitler, olha o que ele aprontou, era vegetariano, não fumava, bebia socialmente. As aparências enganam. Podemos dizer isso de cadeira, todos nós. Quantos de nós pode levantar a mão e falar, está que nem que eu? Né? Porque a gente fala uma coisa e os nossos pensamentos, quando estamos sozinhos conosco, escondidos, fazemos outra. Coisas feias, piores. Então, por isso que Jesus, há 2000 anos, já falava para nós, não julgue, não critique. Nós não temos elementos, nós conhecemos o hoje. Quando nós vemos, quando eu te conheço, eu não sei a tua história, eu não sei o teu momento, eu não sei das tuas vidas passadas. É muita coisa que está em jogo ali dentro para eu ficar julgando. Então, quando Emmanuel fala para nós tudo isso, ele está falando, né, de cadeira. E aí o Emmanuel termina falando o seguinte, que toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus promitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Não estamos fazendo nada de grandioso, estamos cumprindo o nosso dever de espíritas, de cristãos. Então, quando nós transformamos o lugar onde vivemos, transformamos a vida das pessoas com as quais vivemos, nós estamos nos utilizando da caridade incondicional que devemos ter, como simples dever. Esse é o nosso objetivo de espíritas. Assim que nós seremos reconhecidos. E, para nós encerrarmos, eu vou passar um filminho aqui para vocês também, de 1h40, 1h42, né?
e que eu recebi outro dia. Muitos de vocês já devem ter visto também. Quem já viu já sabe o final, não precisa ficar contando para o rapaz do lado, senão perde a graça, né? Mas é um filme de um cantor que vai num programa norte-americano, que é aquele programa de cantores que tinha aqui no Brasil, como chama? The Voice, o The Voice. É uma cópia desse programa norte-americano que chama X Factor, né? X Factor, né? E então mostra a história desse moço, porque no programa The Voice, a gente viu, eles contam um pouquinho da vida deles, antes de começar a cantar. E esse moço vai contar um pouco da vida dele. E aí nós vamos ver o que essa mulher, que vai aparecer aí no filminho, faz pela vida desses moços, né? O que ela proporciona para eles. Vamos lá. Só que tem que apagar porque o filme não está muito bom. Espera aí, opa, não está bom nada. I'm 17 years of age and I live in Australia, originally from Iraq. I'm auditioning for X Factor because the dream is to become a professional singer, and I definitely want to be the best. At boarding school, I sing every day, every night. My mates say, you know, what are you singing, mate? Just shush, we're trying to concentrate here, so, yeah. If I went X Factor, oh my God, words can't even describe it. Wow. Eu vou tentar ir falando o que está escrito ali. Olá, amigo, comissão. Emmanuel. Como te chamas, Emanuel? Quem veio contigo até cá? Minha mãe, a minha prima, minha tia e meu irmão. And my brother. How old are you? Que idade tem? Well, actually, I'm Na not verdade, exactly não sure. tenho bem a certeza. When I was, Quando eu fui originally encontrado pela found minha in mãe no in an Iraque, orphanage, my um mum found me, I was orfanato, born with no birth não certificate, tinha certidão de nascimento. no passport, Sem nothing. passaporte, sem nada. My story is A minha história I was born in the É middle que eu of nasci a no meio de uma war zone. zona de guerra. My brother and I, we Eu e were meu found by irmão nuns fomos in a box in a encontrados park, por freiras dentro de uma caixa de sapatos. They brought me to the orphanage. Levaram-me para um orfanato, ouvíamos tiros, Noises that we didn't barulhos que não compreendíamos. understand. It was like looking Foi at como an se angel visse when um anjo quando a minha Maura mãe, Kelly Maura walked through Kelly, the entrou no orphanage door. orfanato. She brought us both to Inicialmente, era Australia suposto ir originally. apenas pagar-nos as operações. And then, Mas sort depois, of mum fell in love parece with que us. se apaixonou por nós. My hero would have to be A my minha mother. mãe é a minha She worked heroína. very, very hard. Ela trabalhou muito e esforçou-se muito para mudar a minha vida. Algumas pessoas dizem que eu não tenho identidade, mas com a minha mãe e o meu irmão, acredito que consigo fazer isso. Wow, good on you, man. Ainda Thank bem. you. Obrigado. Good on you, man. So what are you gonna sing? O que você vai I'm gonna sing cantar? Imagine by John Imagine, Lennon. do John Lennon. Lindo. Good luck, mate. Thank you. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Yahoo! Imagine there's no countries. It isn't hard
to do. Nothing to live or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Whoa, man. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Thank you. Manuel, that's for you. Listen to the audience. I can't believe that. It's a yes from me. Well done, mate. It just makes everything that you worry about just so pathetic. Pessoal, é isso aí, né? Essa mulher transformou a vida desses meninos. Essa mulher transformou a vida daqueles que conviviam com ela. E é isso que Emmanuel nos diz, que nós precisamos usar a caridade incondicional em todos os momentos da nossa vida. Que nós, como espíritas, possamos ser reconhecidos. Que nós possamos sair daqui e dizer mais: eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim. Apesar das nossas diferenças, de tudo aquilo que falamos, você faz parte da minha vida. Como é bom ter você ao meu lado. Eu preciso de você. Gente, não vamos esperar chegar lá na cama, lá quando a gente estiver doente, ruim, mal de saúde, para poder dizer isso. Vamos dizer hoje, vamos chegar em casa e abraçar, e falar: ó, fiz um monte de coisa errada, mas você é meu amorzão, e dá um abraço gostoso e um beijão, né? Vamos transformar esse mundo que nós vivemos. E um dia, com toda certeza, chegaremos todos nós à perfeição. É isso que os Espíritos nos falam. Um dia, todos nós seremos espíritos perfeitos. Mas depende dessa nossa evolução, dessa nossa caminhada, dos nossos acertos e da nossa vontade de fazer esse mundo melhor. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos proteja. Um abraço bem grande, não tossi tanto, deu para ir até o fim, né? E até a próxima, se Deus quiser. Um beijão para vocês.